amadinhos e amadinhas. Estamos aqui para mais um vídeo de português do 8º ano. E o assunto dessa semana é o uso dos porquês, certo? O uso dos porquês é um assunto que buga a cabeça de muita gente, porque a gente não sabe qual usar, quando usar, se é porquê junto, sem acento, se é separado, com acento. E a gente acaba usando no WhatsApp, por exemplo, só o PQ junto e pronto, resolve. E realmente no WhatsApp, né, se você usar só o PQ junto, resolve, né? Mas se você for, por exemplo, em contextos mais formais, por exemplo, se você for escrever uma redação, se você for fazer um trabalho da escola, escrever para o coordenador, para um professor, coisas mais sérias, né? Você precisa saber qual porquê usar e quando usar, certo? Então hoje a gente vai ver sobre os 4 tipos de porquês e quando a gente deve usar cada um deles. Então o primeiro é o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento a gente usa em 3 formas diferentes. Muita gente pensa que a gente só usa ele em início de pergunta, mas não é. É isso, mas não é só isso, né? São 3 modos que a gente pode usar o porquê separado e sem acento. O primeiro modo é esse, né? Início de pergunta. Por que você não foi na minha festa ontem, né? Então aí é o porquê separado e sem acento, início de pergunta. O segundo modo é quando eu posso trocar esse porquê por qual motivo ou por qual razão. Por exemplo, não sei por que ele me largou. Então, quando eu digo não sei por que motivo, por qual razão ele me largou, certo? Então, aí vai ser o porquê separado e sem acento. E o terceiro modo é quando eu posso trocar ele por pelo qual e suas variações. Que variações são essas? Feminino, masculino, singular e plural. Então, pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Quando eu posso trocar por qualquer um desses, também vai ser porquê separado e sem acento. Como assim, Daine? Vou dar um exemplo. Quando eu digo, esse é o caminho pelo qual eu vou à escola todos os dias. Então, esse é o caminho porque vou à escola todos os dias. Entenderam? Tranquilo até agora? Outro exemplo. Quando eu digo assim, esse é o caminho, outro exemplo, né? Pelo qual passo para ir à escola, né? Um caminho por qual você passa, uma rua que você passa. Esse é o caminho pelo qual passo para ir à escola. Aí você troca. Esse é o caminho porque passo para ir para a escola, certo? Então, porquê separado e sem acento, beleza? Vamos para o segundo porquê, que é o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é para respostas e explicações. Se o primeiro é para início de pergunta, você diz assim, por que você não foi para minha festa ontem? Aí você vai usar o segundo, porque eu não quis, porque eu estava doente, porque eu não estava afim. Então, esse segundo porquê de resposta ou de explicação vai ser um porquê junto e sem acento, certo? Então, quando eu digo assim, né, você falta à escola e você vai se justificar para o coordenador. Olha, eu faltei ontem porque eu estava doente. Eu faltei ontem porque eu tive que ir para o dentista. Então, esse porquê de explicação é um porquê junto e sem acento. Terceiro porquê, estamos indo para os porquês com acento agora. Começando pelo porquê separado e com acento. O porquê separado e com acento, se o separado e sem acento é para início de pergunta, o porquê separado e com acento é para final de perguntas e frases. Quando eu digo assim, você está terminando comigo por quê? Né? Então, esse porquê, quando está no final, vai ser um porquê separado e com acento. Quando também não precisa ser pergunta, se for uma afirmação também e tiver lá no final, também vai ser separado e com acento. Quando, por exemplo, né, você vai contar para sua amiga, ele terminou comigo e nem disse por quê. Então, esse porquê lá do final também vai ser um porquê separado e com acento. Beleza?
por último, é o porquê junto e com acento. O porquê junto e com acento, ele é usado quando tem artigo na frente. Por exemplo, não sei o porquê de você ter me ignorado ontem. Então, não sei, eu posso trocar esse porquê por motivo ou razão. Não sei o motivo, não sei a razão de você ter me ignorado ontem. Então, quando tem artigo na frente, que é o ou a, os, as, né? Você coloca o porquê junto e com acento. Então, recapitulando tudo, né? Primeiro, porquê separado e sem acento. 3 coisas. Início de pergunta, porque você ainda não entendeu. Segundo, quando eu posso trocar por qual motivo ou por qual razão. Não sei por que ela falou ignorante comigo. Não sei por que motivo, não sei por qual razão ela falou ignorante comigo. Terceiro, quando eu posso trocar por pelo qual e seus variantes. Esse é o caminho pelo qual eu vou à escola. Esse é o caminho porque eu vou para a escola, certo? Segundo porquê junto e sem acento, para respostas ou explicações. Não fui na sua festa porque não tinha coxinha. Acontece, né? Então, é o motivo ou a razão, né? Eu não fui porque não tinha coxinha, não fui porque eu não tava afim, não fui porque eu tava doente. Então, uma explicação, né? Ou uma resposta. Por que você não foi? Porque eu não quis, né? Então, esse porquê aí vai ser o porquê junto e sem acento. Terceiro, porque separado e com acento final de frase. Seja frase de interrogação ou seja frase de afirmação. Beleza? Quando tá no final da frase, é porquê separado e com acento. Último porquê é o porquê com artigo na frente, que é o porquê junto e com acento. Beleza? Então, não sei o porquê de ele ter ido mais cedo para casa. Não entendi o porquê de não ter dado certo o trabalho, né? Porque fulano não fez a parte dele, né? Então, tá dando para entender, tranquilo. Então, eu coloquei também no slide, certo? Lá no blog, espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, ou no Instagram, ou no grupo do 8º ano, certo? Que eu vou estar à disposição para tirar a dúvida de vocês. Então, é isso. Bons estudos para vocês e até próxima semana, se der certo.